Bom dia. A gente está aqui estudando as halachot, as leis diárias. Vamos falar hoje sobre uma das mitzvot mais importantes na Torá, que é a mitzvah da leitura do Shema. Todos os dias nós temos a obrigação bíblica de ler o Shema, de manhã e de noite. Aonde consta essa obrigação na Torá? No próprio Shema. O Shema ele diz: "Ve'ayu advarim ha'ele", essas palavras devem estar quando você estiver em casa, etc. Ao levantar e ao deitar. Então, aqui tem um exemplo clássico. Isso 19 e 27 que o senhor está falando é depois ou nesse horário? A partir desse horário. Até que hora pode passar? Então, a gente vai começar a ver os detalhes, mas um é o ao levantar e outro é ao deitar. Isso que a Torá fala. Eu falo muitas vezes mais, mas não é problema. Não tem problema. A pergunta é a que horas que levanta? Você acorda o galo. Tem gente que levanta para ver quando já é PM no relógio. A pergunta é: o que significa isso? Então, aqui um exemplo clássico de que a Torá é impossível a gente interpretar ela literalmente e achar que eu consigo extrair dela um guia prático diretamente, sem a interpretação que foi dada junto com a Torá, que é a interpretação dos sábios. Então, aqui, por exemplo, a Torá fala que essas palavras estejam em vosso coração. Quais palavras? Não sei. É o Shema inteiro, é o começo, é o meio, é o fim. Ao deitar e ao levantar. Que hora você deita e levanta? Vai de cada um. E depende da época. Antigamente, o cara, às 6 da tarde, estava na cama, não tinha luz. Agora, 6 da manhã, ainda não foi dormir, que está terminando o trabalho da noite. Não quer dizer ao deitar e ao levantar. Bom, aí você vai dizer, bom, o dia inteiro. Ah, você levanta, deita o dia inteiro, tá bom. Pessoa de idade pode ser. Mas o que significa isso? Então, não, desde o levantar até... Não, a Torá fala ao deitar, né, ao levantar, e ao deitar e ao levantar. Então, tem várias discussões a respeito, mas o que os nossos sábios concluem é o horário médio das pessoas levantarem, certo? Normalmente, você espera que as pessoas levantem de manhã. Então, vai desde a hora mínima que as pessoas levantam até a hora máxima que as pessoas levantam. Quer dizer, ainda estamos falando no período da manhã. À noite, a mesma coisa. A hora que as pessoas costumam ir dormir. Então, não tem um horário preciso que todo mundo vai dormir, mas os sábios chegam numa conclusão onde eles falam exatamente qual é o horário mínimo e o horário máximo para a leitura do Shema. Então, novamente, você vê na Torá ao deitar e ao levantar. Os sábios... Não. A Torá não deixa aberto, a Torá é muito precisa. Mas a Torá fala ao deitar, ao levantar, e os sábios, eles provam de várias formas, de outras palavras da Torá, e proximidade, o que ele quer dizer, etc. E eles vão te dizer exatamente qual vai ser esse horário. O horário não é só, você pode ler 10 horas de 1 minuto, é essa hora do Shema. Você vai ter a partir de até tal hora. Então não é o bom senso. Tem o bom senso tem um horário da manhã e o horário da tarde. Não é qualquer hora do dia. Mas, dentro desse horário, é muito preciso o horário de início e o horário de término do Shema. Então, o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, é um país fácil da gente cumprir essa lei relativamente. Tem países onde anoitece, na Inglaterra, por exemplo, 10:30 da noite. E aí você só vai poder ler o Shema da noite a partir da saída das estrelas, vai ser 10:30 da noite. Essa hora você já está no quinto sono. E assim também, de manhã, etc. Que horas vai amanhecer? Às vezes muito cedo, às vezes amanhece bem mais tarde. Então, no Brasil, a gente está num país mais fácil, né? E então, os horários aqui não são tão extremos. Ainda melhor depois que tirou o horário de verão. Melhor de qualquer jeito, é sempre melhor sem ele. Mas também facilita em questão do Shabat não começar tão tarde, não terminar mais tarde. Antigamente, a gente podia ter o Shabat começando às 7:30 da noite. Agora o Shabat mais tarde é 6:30, mais ou menos. Assim, acabar 1 hora depois. Então, assim também com o Shema. Então, você tem esses horários, aqui no Brasil eles estão mais equilibrados. Então, a gente vai ver qual que é o horário preciso de início do Shema e horário do término do Shema, tanto de manhã quanto de noite. E onde não dá para cumprir os horários, como na Inglaterra, por exemplo? A Inglaterra ainda dá. A questão são em países onde você tem 6 meses dia, 6 meses noite. Aí é uma questão halárrica complicada, especialmente que na época, pelo menos, do Beit HaMikdash, na época da Mishnah, não tinha ninguém morando nesses países. Pelo menos que estivessem em contato. Então, é um tema mais
recente que foi discutido, etc. E aí entra numa outra discussão mais complexa. Mas na Inglaterra, você vai esperar até 10h30 da noite, vai dar o chamado 10h30 da noite. Minha esposa sempre fala que, às vezes, quando ela era pequena, crescendo, ela fazia Avdalá, que é o término do Shabat, no domingo de manhã. Porque até a hora que acabasse o Shabat, ela já estava dormindo. Era criança. E aí fazia domingo de manhã. E mais um detalhe que também isso mostra como que é a Torá de maneira geral, não é mais ou menos. Tem um horário extremamente preciso. O primeiro tratado de todo o Talmud, as primeiras, sei lá, 10 páginas, estão discutindo unicamente esse tema. Qual é o horário do Shabbat? E aqui a gente entende já um conceito genérico, que as mitzvot não são uma coisa assim meio, eu fiz, Deus aceita, ele gosta, etc. Ele gosta, claro que ele gosta. A intenção vale. Mas ele deu uma orientação precisa. É igual a senha de um cadeado. Não adianta você errar um númerozinho. Tem que estar exatamente naquele momento. É isso que a Hashem pediu da gente. Então vamos lá. Horário para a recitação do Shema. Horário inicial da recitação do Shema, da manhã, é igual aos tefilim. E qual que é o horário do tefilim? Por exemplo, essa semana é 5 e pouco. Pode ser, precisaria olhar, tem sentido. Qual que é o horário do tefilim? Então, o horário do tefilim, você lembra? Não? Qual que é o horário do tefilim? Não. Em último caso, pode ser. Então, vamos lá. Então, a gente tem, logo pela manhã, 3 horários. Um horário é o nascer do sol. Esse horário você não precisa conhecer Torá nem nada. Você olha no jornal, coloca no Google, que horas nasce o sol em São Paulo hoje de manhã? Ele vai te dar exatamente a hora com 1 minuto. Que horas nasce? Esse é Netz Hamá. Ainda não falei do Shema. Esse é um horário. Tem um horário que se chama aurora. O que é a aurora? Quando você consegue olhar no horizonte, não em São Paulo, mas você consegue olhar no horizonte e você já vê a luz do sol. Você não vê o raio do sol, mas você já vê você já vê clareando. Exatamente. E aí tem um horário, entre outros, mas um horário intermediário. Então, esse horário intermediário é o horário do Shema e o horário do Tefilim. Qual é o nome? 2 ou 3 colunas. Aí é porque entra em discussões também. Aí vamos simplificar hoje. Na aula depois das 10 da manhã a gente complica um pouco mais. Para quem ficar. Então, qual que é esse horário? Então, o horário definido no Talmud se chama Misheyakir. Misheyakir, Makir em hebraico é reconhecer. Conhecer ou reconhecer. O que quer dizer reconhecer? Alguém que consegue reconhecer entre o Tchelet e o Karte. O que quer dizer Tchelet e Karte? São 2 cores de tons muito parecidos, mas você já tem um azul e um esverdeado, um azul celeste e um esverdeado. Já tem luz suficiente natural, que você consegue olhar e ver a diferença entre eles. Se está de noite, está bem escuro, você não consegue ver, são muito parecidas as cores. Essa é a definição legal do momento que você pode ler o Shema. Bom, se for assim, vai ser complicado. Vou sair de manhã, vou pegar essas 2 cores, olhar contra a luz, ver se vai ficar complicado. Então, depois esse horário foi traduzido num horário que a gente possa entender pelo relógio. Mas essa é a origem. Por quê? Porque a Torá fala, ao levantar. E aí a Gemara discute qual que é o horário que as pessoas levantam, etc. Um horário mínimo que as pessoas levantam não é como a aurora, mas é um pouco depois da aurora. É a hora que já consegue ver alguma coisa. Vamos supor, o cara vai para o campo, precisa trabalhar, ele precisa minimamente uma luz para ele poder saber o que ele está pegando na mão. Se é uma enxada, se é um machado, se é o que ele vai plantar, etc. Então, esse é o horário mínimo do Shema Israel. Logo vou explicar como a gente traduz para a atualidade. Mas então, só para a gente conhecer, são esses 3 horários. Aurora, Misheyakir, que é esse horário de conseguir já reconhecer, e o nascer do sol. Qual que é antes? Primeiro a aurora, que é o brilho do sol. Você não vê ainda, você vê o clarear no horizonte. Você não vê ainda o sol, literalmente. Está você mais vê? escuro do que o... Está mais escuro, claro. Você vê aquela Amud Amud Shachar, chama. Você vê aquela coluna da manhã. Depois se espera mais um pouquinho. Ainda não nasceu o sol, mas já tem luz suficiente para você conseguir reconhecer essas 2 cores. E aí depois tem o próprio nascer do sol. O galo canta nesse primeiro horário, né? Assim,
que chama crota. Já não canta mais. Os galos hoje estão completamente desregulados, provavelmente pela questão da eletricidade, etc. Mas tem, mas tem o horário, eu não lembro agora, chama Crota Gever, que é o horário do canto do gado, eu não lembro se ele corresponde a qual deles que ele corresponde, não lembro. Aqui em Brasília é 4 e pouquinho aquele galo. Ele está acordado, ele fica esperando o galo cantar todo dia. Até aquela Tem galo, né? Tem nem galo. Os galos já virou sopa. O galo que tem em São Paulo virou sopa. Minha sopa não faz barulho, fala. Lá de Brahma tem umas discussões muito interessantes. Aí eu... Por enquanto, o que eu estou falando é mais teoria para a gente entender a estrutura de como funciona. Vamos dizer assim, mais curiosidade. Você quer saber a hora do Shema? Você abaixa um aplicativo, tem vários aplicativos de Lua, lá você coloca o GPS para a cidade onde você está, ele vai dizer exatamente qual é o horário mínimo do Shema, máximo do Shema, Tefilin, Shacharit, tá tudo certo. Quero só explicar um pouquinho, pelo menos, a gente entender a complexidade e apreciar como que esses horários não são chutados, não é mais ou menos. Agora, uma explicação genérica, já que a gente vai falar sobre horários. Como funcionam os horários talmúdicos? Então, a hora, normalmente, por convenção, a gente divide ela em 60 minutos. E os minutos em 60 segundos. É uma convenção. Mas não é exatamente assim que é dividido os horários absolutos. Por quê? Porque, teoricamente, se eu falo que agora são 3 horas da tarde, eu estou querendo dizer que são 3 horas depois da metade do dia. Só que não é necessariamente todo dia, meio-dia é metade do dia. Se o sol nasceu 6 da manhã e se pôs exatamente 6 da tarde, meio-dia é metade do dia. Mas se ele nasceu 6:03 e se pôs 5:58, então não é exatamente. E aí ele pode mudar bastante. Então, aí você teria que ter um relógio para o dia, um relógio para a noite e um relógio diferente para cada cidade ou para cada município. Aí vai confundir todo mundo, a gente não vai resolver a questão de horas precisas. Mas, quando a gente está querendo seguir o horário preciso para você poder rezar, você vai precisar seguir um outro cálculo de horas, e aí você traduz ele, dá para você transformar num relógio, que é o que você vai ter no aplicativo. Fala, olha, hoje o horário é 5:12, é a hora que você pode rezar. Mas da onde vem esse 5:12? Então, aqui vem um conceito chamado Sha'ot Zmaniot, as horas de tempo. Meio redundante. Mas o que quer dizer a hora de tempo? Você tem que pegar a hora, por exemplo, que o sol nasce, a hora que o sol se põe, e para você poder traduzir isso em horas, você divide em 12. Então, se realmente vamos colocar o mais redondo possível, para ser fácil de entender. Então, se o Talmud ele fala, por exemplo, que o término do Shema é até a 3ª hora do dia. Então, você não vai pegar, amanheceu às 6, você vai contar 6 mais 3. Mas espera aí, se amanheceu 6:02, então o que você tem que fazer, se amanheceu às 6 e se o sol se pôs às 6, você tem 12 horas diurnas. Você divide por 12, cada hora corresponde a 60 minutos. Então, nesse caso, redondinho, que é raramente que acontece, então você vai falar, o Shema eu posso ler até a 3ª hora do dia. Então, você vai pegar, que horas nasceu o sol? 6, conta mais 3 horas, até as 9. 9 é o horário máximo do Shema. Agora, como não são exatamente 12 horas, então você vai ter que pegar as horas do dia. Vamos supor que hoje é um dia mais curto. Agora estamos no verão, mas vamos pegar, estamos no inverno. Temos 10 horas de sol hoje. Só 10 horas. Amanheceu às 6 e 4 e pouquinho já estava se pondo. Então eu tenho que pegar 10 horas e dividir em 12. Cada hora vai ser uma hora composta não de 60 minutos. Vai ser 45, vai ser 50. E aí eu tenho que pegar que horas nasceu o sol? 6:02, mais 50 minutos, mais 50 minutos, mais 50 minutos. 3 horas compostas de 50 minutos. E aí eu chego... 50 minutos. Aí... 10 horas, 50 minutos. Não entendi. 10 horas vezes Dá 50 minutos? Ah, perfeito. Dá 50. Ótimo, você é bom de matemática, eu não sou bom. Eu me apoio aí na calculadora. Já tô no horário. Tá bom, ótimo. Então, isso chama Sha'ot Zmaniot. E com esse conceito se calcula todos os tipos de horas, inclusive a hora do Shabat, a hora do término do Shabat, e várias outras horas. As discussões... Link calcula tudo isso, o horário da cidade, o link que você falou. Sim, faz tudo. Leva em conta tudo isso. Tudo. Quem desenvolveu precisou estudar bastante, mais uma vez que desenvolveu como chama aquele número?
aplicativo. Não, desenvolveu a conta, tem um nome para isso. Algoritmo seria? É, a função, o algoritmo. E aí já fica fixo. Vou confundir um pouco mais. Posso? Agora, a pergunta é de que horas até que horas se considera o dia? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui a gente terminou o Shabat essa semana, se não me engano, foi 7h32? Não, 7h33. 7h33. Se você for, tem uma sinagoga aqui na esquina, a sinagoga do Uruv, 7h33 ainda estavam fazendo a Seudah Shlishit. Eles devem ter terminado lá pelas 8 e tanto o Shabat, uns 40 minutos depois. 8h10, 8h12, por aí. Peraí. É o mesmo judaísmo ou é outro? Porque sempre tem que ter discussão. É só um exemplo. A gente reza aqui Minchá, por exemplo. A gente reza Minchá aqui até o pôr do sol. Tem gente que está rezando depois do pôr do sol. E assim por diante. E se você for olhar na planilha, onde você tem um aplicativo completo, com todas as opiniões, você vai ter Ashkenazi, Sefaradi, etc. Por quê? Qual que é a base da discussão, em geral? Tudo bem, a regra é mesmo, tem que ser até a terceira hora do dia. A pergunta é, que horas que começa o dia? Será que é quando nasceu o sol? É quando tem a aurora? Ou algum horário intermediário? Será que eu conto do nascer do sol até o pôr do sol, até a saída das estrelas? Então, mudando isso, você vai mudar todo o cálculo. A base de cálculo é a mesma, só que os números, eles variam. Então, você vai ter várias opiniões em relação a isso. Quando a gente usa esse aplicativo, então, ele te pergunta, você segue a opinião 1, 2 ou 3? Ele te fala lá, Magen Avraham, etc. Ele te fala Geonim, ele te fala os nomes. Quem está familiarizado vai saber qual que ele segue, conforme o costume dele, para aí sair o resultado perfeito. A hora zero. Como assim, a hora zero? Ao início que você usa. Isso, X0. Mas são opiniões. São opiniões diferentes. Então, eu só falei tudo isso para confundir todo mundo. No final das contas, a gente precisa seguir o calendário, olhar exatamente no Lua, um aplicativo, etc., que vai dizer exatamente o horário. Mas eu queria, pelo menos, para a gente apreciar, entender que tem toda uma matemática por trás, muito complexa e muito precisa. E nisso, os sábios, os Talmud, sentaram e discutiram anos e anos para chegar nessas conclusões. E a gente simplesmente olha o horário. Mas, pelo menos, depois dessa introdução, você fala, bom, vou tentar ler no horário certo. Se alguém esforçou tanto, fez tanta matemática para chegar nisso, se é 9h52, eu vou tentar ler até 9h52, mas não é tão difícil. Fazer a matemática era mais difícil. Vou tentar acordar no horário e fazer o Shema no horário certo. Se a gente segue a rotina da sinagoga, tomara que você venha todo dia. Mas vamos supor que você, por algum motivo, você não vem na sinagoga, mas você sabe o horário, você segue o horário. Fala, eu não fui na sinagoga hoje, mas vou rezar às 7 da manhã, e hoje à tarde, 6h30, estou tranquilo. Então, depende. Tem épocas do ano e algumas coisas você tem que prestar atenção. Então, 7 horas da manhã, você nunca vai estar antes do horário aqui no Brasil. Nunca vai estar de noite, 7 horas da manhã. Então, você vai estar bem no horário do Shema. Agora, sábado de manhã, por exemplo, que a reza começa às 9h30 da manhã. Vai chegar no Shema, vai ser umas 10 horas. Opa. Vários dias no ano, esse horário já passou o Shema. Então é importante, antes você vir na sinagoga, ou assim que você chega, faz a leitura do Shema. Às vezes, e agora a gente está numa época assim, até no domingo, que começa às 8h30 da manhã, até chegar no Shema, da 8h45, já passou. O Shema, as últimas semanas, estava 8h40, 8h38, 8h42. E aí você vai chegar no Shema, fazer a mitzvah com a sinagoga, todo mundo, mas a leitura do Shema da manhã, você pode ter perdido. Então, uma prática boa é sempre... Até o Emet. Isso, sim, completo. Então, a prática boa para se fazer é todo dia de manhã. Quando você acorda, ainda antes de vir para a sinagoga, tem a leitura das bênçãos matinais, você já emenda e já faz o Shema completo. Isso te ajuda outra coisa também, que quem vai tomar um café da manhã ainda antes de sair de casa, é importante ler o Shema antes de comer. Como que é aquela mitzvah que está queimando, está pegando fogo? Preciso fazer essa mitzvah? Primeiro faz a mitzvah, aí depois você come. Então, adotar esse costume de, logo de manhã, já fazer o Shema completo. E assim você garante que todos os dias do ano você fez o Shema no horário. Isso é o da manhã. E as brahot antes do Shema, no caso? Se a gente passa do horário do Shema, não pode fazer brahot. Uma pergunta muito boa. Como que fica? Então, se eu estou depois da hora do Shema, eu vou lá explicar a pergunta dele melhor. Quando a gente faz o Barefu de manhã, tem o Barefu. Logo depois do Barefu, a gente começa uma bênção. O que são essas bênçãos? São bênçãos preparatórias para a mitzvah do Shema.
Mas espera aí, a mitzvah do Shema já passou. Então, muita gente toma o cuidado de tentar fazer isso no horário certo. Então, nunca vai começar 8h30, vai começar sempre às 8, mesmo no Shabat, etc. Mas, outros têm o costume de falar, bom, o Shema eu já garanti. As brachot do Shema eu compenso depois e não tem problema. Também é aceito pela Halachá. Mas, assim, a pergunta teórica tem muito sentido. Quer dizer, por que eu estou fazendo a brachá depois que eu já fiz? Mas se encaixa. Aí a gente pode entrar em discussões mais profundas. Mas se encaixa, ou seja, se eu fiz o Shema antes do horário, eu faço a brachá depois e ele se volta a se enquadrar dentro de tudo. Então, o que é importante para a gente? Fazer o Shema no horário da manhã. Qual que é o horário do Shema da noite? E aqui isso acontece alguns meses durante o ano. Nós fazemos aqui, por uma questão de praticidade, a pessoa vem aqui para a sinagoga. Se a gente fosse marcar o horário certo do Shema, a gente estaria marcando agora, por exemplo, Minchá, umas 15 para 7, 10 para 7. Aí daria um shiurzinho, e aí ia fazer o Shema da noite, 7h20 da noite. Aqui, por conveniência, a gente acredita que se a pessoa sair daqui muito depois das 7, talvez ele nem venha rezar. Então, a gente faz uma, digamos assim, uma leniência dentro da lei para poder facilitar para as pessoas. A gente faz o horário do Minchá. Minchá é muito mais largo o horário do Minchá. Posso fazer já pouco depois do meio-dia, 1 hora depois do meio-dia, eu já posso fazer o Minchá. Ele vai até o pôr do sol. Então, eu estou dentro do horário do Minchá. Isso é fácil. Agora, o Arvit, eu teria que esperar bastante tempo. Seria bem mais tarde. Então, o que a gente faz? A gente adianta o Arvit. E aí, vem o rabino chato depois da reza, não esqueça de repetir o Shema Israel ontem foi, após as 19h20. O que é as 19h20? É a hora que saíram as estrelas, que está escuro. Porque você fez a reza da noite, te liberaram, você quer adiantar? Quer adiantar o expediente? Não tem problema. Mas o Shema, que é uma lei bíblica, e ela tem um horário mínimo, então a mesma coisa. Eu também já fiz as brachot do Shema antes do horário. Mas pelo menos o Shema, eu vou esperar o horário correto, eu vou ler ele do começo ao fim, assim eu garanti que o Shema da noite, que é uma lei da Torá muito importante, que a Torá fala ao deitar e ao levantar, eu estou fazendo ele no horário correto. E o Shema é uma reza que você pode fazer em outros momentos do dia, além dessas 2 vezes, boa, porque, por exemplo, o Netilat Yadayim a gente pode falar uma vez por dia e depois só e lavar várias vezes. Tá. Então, eu vou agora explicar. Então, esse é o essencial. Agora, o Marcelo também falou, eu leio o Shema muitas vezes por dia. Então, o essencial é um da manhã e um à noite. Agora, o Shema, sendo ele a parte da Torá, uma parte de bastante carga espiritual, emocional, onde a gente menciona sobre a mezuzá, sobre o tefilim, nosso contato com Deus, o cuidado que a gente tem com as mitzvot, lembra da saída do Egito, assim, tem muitas partes importantes e essenciais. Então, ele tem alguns efeitos colaterais positivos. Então, por exemplo, alguém que quer ter uma boa noite de sono, independente do Shema da noite que ele já leu, logo antes de dormir, é recomendável que ele leia o Shema. Alguns leem só a primeira frase. Alguns leem até o Visharecha, o primeiro parágrafo. O ideal é você conseguir ler ele até o final. Por quê? Aqui não é mais como uma mitzvah, e sim como uma ajuda para você ter uma boa noite de sono. Uma noite saudável, que você possa recuperar, esteja conectado com Deus. Então, esse é um Shema extra, que também já se enquadrou dentro do Sidur. Mas uma vez que você já fez aquele essencial, a lei da Torá você já fez. Outro Shema que surge, ainda no início do Sidur, tem um Shema que ele vai até o Visharecha, que é só o primeiro parágrafo. Por que ele está lá? Ele está lá como um step. Já que essa mitzvah é tão importante, o da manhã, e é muito possível que eventualmente alguém vai perder ele, especialmente como a gente falou, a reza começou às 8h30 e vai até 8h40. Então, como um step, você tem lá essa primeira parte que vai, se você perdeu, pelo menos você leu a primeira parte, você já cumpriu em termos o Shema Israel. Então, tem mais um Shema da manhã. E esse Shema da manhã, se você já tem certeza absoluta que você vai fazer ele no horário, então você pode até omitir. Não tem obrigação de ler ele. Então, esses são os eventuais Shema. Vou contar uma coisa interessante. O Talmud ele faz a seguinte afirmação: olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conto para ninguém. Só que está no Talmud. Então, hoje já é conhecido. Já está divulgado. O que ele diz? Ele fala o seguinte: todo dia nós temos uma obrigação de ler o Shema. Temos uma outra obrigação de estudar a Torá todo dia. E a obrigação é de manhã e de noite. Parecida com o Shema. Claro, Torá é o dia inteiro, se você tem o tempo para isso. Mas minimamente de manhã e de noite.
interessante estudar a Torá de manhã e ler o Shema. Peraí, o Shema vem da onde? É a Torá. Ah, tudo bem, eu estou fazendo como uma reza, mas não deixa de ser Torá. Eu estou lendo versículos da Torá. Não conta para ninguém, mas em último caso, diz o Talmud, fala, não espalha, que se alguém não estudou a Torá, a própria leitura do Shema, ele mata 2 coelhos com uma pedrada. Porque ele já fez o Shema, leu a Torá, pronto, já estudou. Agora, se você contar para todo mundo, o cara falar, não vou nem ficar, para quando o Rabino, no final da reza, ele fala sempre uma lei, alguma coisa, que é justamente para isso, para você estudar alguma coisa. Então, fala, bom, então essa aqui já me livrei, fala. Mas quando você fala, por exemplo, uma noite, a tua intenção é uma, né? E a intenção não. Você está fazendo com uma intenção. Sim. Mas não. Não a extensão de estudar a Torá. É. Você está perguntando. É. Então, por isso. Então, o primeiro problema de divulgar isso, né, que o Talmud está tentando preservar, é o cara falar, bom, então já estudei, então já fiz minha parte, vai deixar de estudar a Torá. Agora, o segundo é que a pessoa não está pensando nisso. Aqui tem um ponto importante. O que significa estudar a Torá? É uma mitzvah. Uma das 613 mitzvot é estudar a Torá. Todo dia, toda hora, o máximo que você pode. Mas, se você não pode, pelo menos um pouco de manhã, um pouco de noite. Obrigação mínima de todos os judeus da Torá de manhã e de noite. Pode ser 40 segundos. Uma alahá se chama, mas tem que estudar todo dia de manhã e à noite. Então, o que acontece? O que é estudar a Torá? Se eu abrir qualquer livro lá em cima da biblioteca, Guemará que está em aramaico, eu fui lá e li, eu estudei Torá? Você tem que entender. A intenção. Intenção? Então, vamos lá. Então, a Torá, ela foi dada, dividida em 2 partes. Torá escrita e a Torá oral. Escrita vai desde o Bereshit, que é o Gênesis, Pentateuco, todos os livros da Torá, e até as escrituras depois, Salmos, o livro de Yoshua, Shoftim, que a gente vem estudando. Tudo isso, os 24 livros que compõem o Tanar, eles são chamados Torá escrita, porque se não foi dada por Deus no Sinai para Moshe, ela foi dada para os próximos profetas. Então, aquelas palavras, independente da compreensão, elas têm um nível máximo de santidade. E se você lê elas, mesmo sem entender, é considerado que está estudando Torá. Porque as palavras contêm infinita sabedoria de Deus. Já a interpretação da Torá, que é chamada Torá oral, que vai a Mishnah, vai o Talmud, as leis, se eu ler sem entender, não tem sentido. Que todo o objetivo dela é Torá oral, a explicação. Se eu estou lendo a explicação igual um papagaio sem entender, então eu não fiz a mitzvah. Então, o Shema, ele faz parte da leitura bíblica. Então, mesmo que eu não entendi absolutamente nada que eu falei no Shema, eu estava lendo trechos da Torá. Isso vale. Então, como estudo da Torá, valeria, minimamente. Então, é só eu estava falando isso, por quê? Porque você perguntou se eu posso ler o Shema mais vezes durante o dia. Pode, deve, quanto mais melhor. Você está andando na rua, você quer preencher teu dia e se conectar com Deus, leia o Shema. Você vai estar lendo um trecho da Torá, minimamente. Só concluir com mais um pensamento. O que acontece com alguém que ele atrasou, chegou o horário, passou o horário do Shema, ele não leu. Não leu. O que eu faço agora? Não leio? Não leio. Ah, mas você não fez a mitzvah do Shema. Tá bom, na pior das hipóteses, eu estudei Torá. Essa é a linguagem que o Talmud fala. A pior das hipóteses, eu li igual alguém que está lendo na Torá. Eu não fiz no horário, eu perdi o Shema da manhã, mas eu estou estudando Torá e minimamente é o que eu posso fazer, já que passou o horário. Então, essa é a resposta sobre o estudo da Torá. Fala. Falam também do Zohar, né? Que também, mesmo a pessoa não entendendo, a alma entende. Boa. Então, tem alguns trechos, o Zohar talvez se enquadra nisso, não tenho certeza, mas pode ser. Mas assim, é considerado estudo de Torá. Mesmo que você não entenda. Zohar, pode ser. Não, então, o ideal, em geral, é sempre entender, mesmo a Torá escrita. Não, se você pode entender é melhor. Pode ser qualquer. O Zohar também é estudo. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora, se você cumpre a mitzvah além do Zohar sem entender, não lembro, não sei dizer. Acho que raras pessoas entendem, é muito hermético. Não, aquilo, agora, né? a compreensão não precisa ser total. Se você está tentando entender, aí faz parte. O que eu estou dizendo é, você não vai ler igual um papagaio. Mesmo traduzido, para mim é incompreensível, assim, mesmo traduzido. Não, vem, fala comigo que eu te explico. O Zohar é difícil mesmo. Mas tudo bem, mas sempre você vai começar lendo sem entender. Aí faz parte do estudo, mas assim, está numa descoberta. Aí está dentro do estudo. Leio traduzido, sim, não entendo nada. O próprio Salmos, as palavras são muito poéticas. E a gente fixou eles para a leitura,
independente da compreensão. Se você consegue ler, entender, ótimo. Você tem português, ajuda um pouco, não muito, né? Que às vezes a linguagem já é meio pesada. Mas porque ele é um trecho que ele te leva lá para as alturas. Hashem escuta tefilá, independente se você entendeu ou não. Sim, sim, sim. A própria leitura de Salmos também estuda Torá. Olha quanto você já está estudando todo dia. Baruch Hashem, você não sabia? Mas uma pergunta, eu 4h15 começo, certo? Aí depois tenho que pôr o tefilim 5 e pouco. O que faço quando ponho o tefilim? Que resumo depois de colocar o tefilim? Se já fiz tudo antes. Só faço o Shema e pronto? Você coloca o tefilim e você vem para a sinagoga ou em casa? Quando você está em casa? Um dia que não venho aqui, então faz a tefilá, faz a reza. 5h15. Faz a reza. Pero antes já fiz muita coisa. Mas eu não sei onde é, vamos supor, a partir da página 42, o Rodu, você começa a partir de lá. Agora, vai ter o horário mínimo, que é o mínimo da Amidá, que é o próximo capítulo. E aí é só com o nascer do sol. Então, vou concluir só com isso. Tem aquele horário, tem aqui em São Paulo, chamado Vatikin. O que é o Vatikin? Pessoal que vai rezar o mais cedo possível. Como que funciona isso? Então, eles se programam para rezar a Amidá no primeiro horário possível. Então, o que eles fazem? Vão marcar o horário da reza, o horário mínimo que se pode colocar tefilim, que é aquele horário intermediário entre a aurora e o nascer do sol. Eles vão rezando. O Shema já pode ler. E aí, para chegar na Amidá, assim que o sol nasce. Então, eles olham no relógio, é 5h52. Então, eu vou chegar na Amidá às 5h52 e eles começam exatamente no horário. Que é a ideia de você começar teu dia falando, olha, primeira coisa que eu quero fazer, na primeira oportunidade, eu vou fazer a mitzvah. Mas aí é outro horário, o horário do nascer do sol. O horário do tefilim e o horário do Shema, mínimo, é aquele horário que você já consegue reconhecer as cores, chama Mishiakir. Se você quiser, coloca na internet, rabad.org, Zmanim é horários, e aí você coloca lá teu zip code, você coloca o nome da cidade, tem São Paulo, por exemplo, tem Campinas, tem Rio de Janeiro, tem onde você quiser. Ou, segunda opção, eu te passo um contato no celular, você salva ele no teu celular, aqui ele vem escrito em hebraico, então precisa saber ler hebraico, mas aí você compartilha a sua localização. Então, por exemplo, você está no interiorzão, lá você não sabe o horário, não está na internet necessariamente aquele horário, mas você compartilha a sua localização, o robozinho já te devolve com todos os horários, inclusive do Shabat, por exemplo. Bom, eu sei que em São Paulo o Shabat começou às 6, mas eu estou no interior, não sei se é 5h58, ou 6h10, ou 6h05, então ele vai te dar o horário preciso. Então, a gente hoje tem a tecnologia que ajuda a gente nesse sentido. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. No caso do exemplo do